Nosso texto se encontra no Salmo 84. Salmo 84. Que o editor pôs o epígrafe, o título de Saudades do Templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos todos ler o versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Esta é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Vamos continuar louvando enquanto o pastor Ivan Rocha se dirige ao púlpito. Não há Deus maior.
Amém, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. Fala ao nosso coração, aquece o nosso coração, encoraja a nossa fé. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, nesse culto da noite. E hoje a mensagem é baseada no Salmo 84, que o reverendo Carlos leu, que eu gosto muito, um salmo que eu aprecio. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. A tua habitação é onde eu me sinto seguro. É tão lindo isso. Esse salmo foi escrito originalmente pelos judeus que estavam exilados longe de Jerusalém. Eles estavam com saudade do templo, da casa de Deus. Então eles falam: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelo templo, que eles não tinham mais acesso porque tinham sido invadidos e estavam exilados. Esse é o contexto em que esse salmo foi escrito. E hoje eu quero refletir em alguns versículos desse salmo a partir de um ponto de vista mais devocional para mim e para você. E eu quero começar fazendo isso no versículo 4. O versículo 4 desse salmo diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ou na versão que a gente leu, louvar-te-ão perpetuamente. Louvar continuamente e perpetuamente traz um significado de ação de graças, de gratidão. E eu tenho 3 filhos e eu quero ensiná-los a serem gratos ao Senhor. Então, nós nas refeições em casa, eu e minha esposa, nós animamos eles a orar sempre para agradecer o alimento. Quando a gente vai viajar, nós os animamos a agradecer pelo carro, pela estrada. Em todas as situações, nós os animamos a orar e agradecer ao Senhor. Recentemente, o do meio ficou doente, fomos para a emergência, ele desmaiou e tudo. E no meio daquela confusão de emergência, entra médico, fura o bichinho, aquela coisa toda, nós fizemos questão de nos dar mãos e orarmos, agradecendo a Deus no meio daquela tribulação, porque queríamos ensinar a Caio, nosso filho, que nós o louvamos e agradecemos em toda e qualquer circunstância. Então agradecemos pelos médicos, agradecemos pela enfermeira, pelo remédio, querendo que ele cresça grato. Na verdade, não só grato a Deus, a gente, quando cria os nossos filhos, cria para que eles sejam gratos a todos, gratos a nós pais, aos professores, aos seus amigos, obviamente, principalmente a Deus, porque não tem mal nenhum em ser grato. Aliás, o contrário. Você já viu alguém dizendo assim: eu não gosto daquela pessoa, ela é grata demais? Já viu isso? Nunca vai ver. Você já teve a oportunidade de conversar com algum amigo reclamando da esposa, dizendo: fulano, eu não aguento mais aquela mulher, eu vou me separar, porque ela é grata demais, ela é muito agradecida? Você não vai ver isso acontecendo, porque ser grato é sempre bom. Gratidão faz bem e a nossa gratidão se transforma em louvor e adoração. E uma vez perguntaram assim: como é que você entra na presença de Deus? Eu vejo vocês aí na igreja, a liderança e alguns pastores e o povo da igreja, às vezes eu vejo vocês assim, com a mão para cima, ou de olhos fechados, e vocês dizem que estão na presença de Deus. Como é que funciona isso? Uma pessoa que estava começando na igreja agora, e a resposta é dada pelo Salmo 100, que diz assim, todos conhecem o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. O que o salmista está dizendo é que a gente entra na presença de Deus à medida que somos gratos a Deus. Todos os domingos celebramos aqui a Eucaristia. Eucaristia, a palavra Eucaristia, significa ação de graças, significa gratidão. Mas é importante que seja gratidão real e que não seja um mero rito, que não seja
uma parte do culto que muitas vezes a gente faz no piloto automático, porque ninguém gosta desse tipo de gratidão. E eu fico me lembrando dos meus sobrinhos. Eu tenho muitos sobrinhos e adoro dar presente para os sobrinhos, mas a coisa mais chata do mundo é quando eu vou dar um presente para um sobrinho meu. Eu chego, dou uma bola, dou um carrinho. Eles agora estão grandes, mas não dou mais bola e carrinho, tem que dar roupa. Mas eu dou, e aí o meu irmão chega para eles assim: já agradeceu a tio Ivan? Tem coisa mais chata do que isso? Eu quero agradecimento que pai manda, rapaz. Eu, quando dou, eu gosto de um agradecimento espontâneo. Lógico que eu sei que o pai está ensinando ele a ser grato, mas nós queremos um agradecimento que seja do fundo do coração. E assim é o Senhor, quando a gente se aproxima da mesa todo domingo para a ação de graças pela sua morte, paixão, ressurreição e ascensão. Isso deve ser feito não como um piloto automático, mas com gratidão de fato no nosso coração. E eu quero perguntar aqui a vocês que estão nesse culto: quantos estão de fato agradecidos a Deus aqui? Levanta a mão. Amém. É assim que nós devemos ser. O povo, quando descobre que eu sou pastor, e não é muito fácil não, agora é fácil, porque eu estou aqui com essa roupa branca, 3 metros de altura ou mais, aí você sabe que eu sou pastor, mas quando você encontra comigo na rua, ou quando você encontra comigo na vida, eu normalmente estou à paisana, então o povo não sabe que eu sou pastor. Quando descobrem que eu sou pastor, é muito comum as pessoas me fazerem uma pergunta, porque eles acham que pastor é um cacique, sei lá, como é o nome daquilo de índio, é um pajé. O povo acha que eu sou adivinho, não sei porquê, o povo acha que pastor sabe de tudo, né? E aí muita gente, quando descobre que eu sou pastor, de vez em quando chega com a seguinte pergunta: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que eu devo fazer? Mas, meus irmãos, acontece isso muito, não é brinquedo não. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu, quando não estou com muita paciência, normalmente digo: sei não, irmão, sei não. É uma pergunta a Deus. Não é muito comum não, às vezes eu tenho paciência. Mas quando eu estou paciente, a maioria dos casos, eu gosto então de me lembrar das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, presta bem atenção: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você quer saber qual é a vontade de Deus para você? O apóstolo Paulo está dizendo: em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus para convosco. E às vezes a pessoa chega para mim querendo saber qual é a vontade de Deus para o casamento dela, querendo saber qual é a vontade de Deus para o trabalho dela, para o emprego, para o concurso, para a família, para o filho, para o ministério, mas não consegue ser grato em primeiro lugar, não consegue cumprir a vontade de Deus por excelência, que é que eu e você demos graças em tudo e por todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Reconhecer o Criador do universo pela vida, pelo amor e sobretudo pela cruz. E o fato é que a presença de Deus está onde a sua gratidão está. Em outras palavras, a nossa espiritualidade é diretamente proporcional ao nível de gratidão que nós temos ao Senhor. E o segredo é que o inverso também é verdadeiro. Quando somos ingratos, o nosso nível de espiritualidade está muito baixo. O apóstolo Paulo manda uma carta para Timóteo, está lá 2 Timóteo capítulo 3, e ele está dizendo assim a Timóteo: Timóteo, cuidado, porque virão tempos difíceis, quando os homens serão ingratos. O apóstolo Paulo já estava dizendo a Timóteo que a ingratidão é marca de uma geração decaída, decadente. Infelizmente, nós vivemos muito isso. Um adorador, um seguidor de Jesus real, como você e eu que estamos aqui, é aquele que fica impressionado com a grandeza de Deus, com a bondade de Deus, e em toda e qualquer circunstância o agradece e, como diz o salmista, o louva perpetuamente. Mas eu quero aprofundar um pouquinho, porque o salmista não diz somente que a gente louva perpetuamente. No versículo 7 ele diz que são bem-aventurados os que vão indo de força em força. Eu amo esse versículo. Bem-aventurados os que vão indo de força em força. Felipe, que é o nosso irmão que cuida da Data Show, toda vez eu quero dizer retroprojetor, mas isso é de outra época, né? Do Data Show, que cuida do Data Show e outras coisas aqui na igreja. Todo domingo que eu venho pregar, ou quarta-feira, ele faz 2 perguntas quando eu chego na igreja. A primeira pergunta é: qual é o texto que o senhor quer que leia para eu colocar no Data Show?
Aí esse é fácil, porque esse normalmente eu já sei. Mas a segunda pergunta é que é difícil. Ele faz: qual é o tema do sermão? Eu nunca sei tema de sermão. Eu digo: meu irmão, eu sei que o texto é esse. Então, o tema do sermão, eu não sei qual é não. Mas ele pede que bote o tema. Mas dessa vez foi fácil. Dessa vez, quando eu cheguei, que perguntou qual era o tema, eu me lembrei desse versículo e eu disse: o tema é de força em força. Bem-aventurados aqueles que vão de força em força. Tem gente que aprendeu a buscar a Deus antes da força, antes que precise fazer força, antes que precise da presença de Deus para um evento extraordinário, antes de uma batalha, antes de um acontecimento, você busca a Deus. Tem gente que aprendeu a buscar a Deus depois da força, depois da batalha, das duas uma, ou para agradecer a vitória que Deus deu, ou para pedir consolo na derrota que teve. Os cristãos mais maduros aprenderam a agradecer na vitória e na derrota, mas sempre antes da força ou depois da força. Mas o salmista aqui está dizendo que bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que vai de força em força. E eu quero que você se pegue no em, nem na primeira força, nem na segunda força, é no meio, em. Na hora que não tem evento extraordinário, na hora que não tem um acontecimento importante, na hora que não tem uma força para ser feita, é no em, que é a rotina, que é o marasmo, que é o que você faz todos os dias. Bem-aventurados e felizes são aqueles que vão de força em força, no meio da jornada, nessa rotina. Porque a ideia é que busquemos a Deus não apenas em função de eventos importantes, mas em tudo. A gente vive a vida cheia de marcos, cheia de ritos de passagens, e são importantes. A criança até a alfabetização, o vestibular, ou agora é Enem, formatura, namoro, casamento, nascimento de filho, trabalho, conquistas. E a gente vai vivendo a nossa vida cheia de vitórias e de derrotas, mas de acontecimentos. Vitórias e vitórias, derrotas e derrotas, uns com vitórias e derrotas, mas sempre com alguns acontecimentos. E até aí tudo certo, a gente buscar a Deus. Mas a ideia não é que a gente só busque a Deus e tenha ação de graça no coração em função de eventos extraordinários ou de acontecimentos, de adrenalina, mas que a gente busque a Deus e tenha um relacionamento permanente, perpétuo, contínuo, como diz o salmista, com Ele, na rotina, estável. Porque o salmista diz no versículo 10: um só dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias. O nosso crescimento espiritual não está só nos momentos cruciais, mas na rotina. E eu digo mais, é como você vive a sua rotina que vai definir os acontecimentos cruciais. E eu gosto de dar o exemplo do rei Davi, porque a maioria de vocês conhece a história de Davi e Golias. E ele chega e tem um gigante na frente dele, e esse é um momento crucial, é o momento que todos os filmes aparecem, é o momento que aparece na novela da Record, é o momento que toda criancinha, o professor da escola dominical conta. O momento crucial, o evento importante, é quando Davi pega aquela funda, aquela pedra e derruba o gigante, não é assim? Mas a espiritualidade de Davi e a vida de Davi não eram em função desse evento. Ele tinha uma espiritualidade e louvava perpetuamente, e escrevia salmos muito antes disso acontecer, na sua rotina, quando ele era um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, e um dia, enquanto ele tomava conta dessas ovelhas, apareceu um leão, e ele ora a Deus, e Deus faz ele matar o leão com a mão, protegendo as ovelhas. E ele pensa assim: eita, Deus é bom, Deus me ajudou a matar um leão. E no outro dia ele está tomando conta dessas ovelhas e aparece um urso, e ele ora, e Deus dá o livramento do urso, ele mata o urso para proteger as ovelhas. E ele sabia que Deus era Deus na sua rotina enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai. Então, meus amigos, no dia que chegou a hora daquele gigante aparecer, ele sabia quem era Deus, ele confiava em Deus, porque ele tinha uma relação com Deus na rotina, e ele estava preparado para aquele gigante. E ele disse: se Deus me livrou do leão, se Deus me livrou do urso, não vai me livrar desse gigante incircunciso. Mas a gente só foca no dia que o gigante caiu. E às vezes você está aí sentado na banca dessa igreja, nesse templo, só focando na coisa mais importante, no milagre que você quer.
E Deus querendo preparar você para o dia crucial na sua rotina. E é isso que você precisa compreender. É de força em força. Não é fácil, mas é hora da gente começar a incluir Deus no café da manhã, no carro, no entretenimento, nas festas, em toda a nossa rotina. E esse texto de força em força, que eu realmente amo, me lembra um outro versículo do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, que diz assim: nós somos transformados de glória em glória. É lindo isso. E o último versículo desse salmo, que nós lemos, o versículo 12, também é maravilhoso, diz assim: bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Meus irmãos, quando nós confiamos em nós mesmos, no dinheiro, na nossa capacidade, nós nos frustramos. Mas, ao contrário, quando confiamos em Deus, nós somos bem-aventurados, abençoados e felizes. E não é um clichê, um adesivo de um carro ou uma frase que você já ouviu 1000 vezes. É a verdade da palavra do Senhor quando diz: Deus é fiel, Deus é confiável, Ele não nos abandona. O pardal, que não vale nada, encontrou casa, e eu encontro no Senhor o meu refúgio. Nós temos a segurança de saber que não importa o que aconteça, nós temos garantia de acolhimento. Eu tive a bênção, o privilégio, a alegria de ter sido criado num lar com um pai e com uma mãe que me deram segurança, que me deram um chão. Eu sabia que se nada desse certo na minha vida, se meu casamento acabasse, ou se o ministério fracassasse, se a minha profissão não desse nada, eu sempre tive uma autoestima muito protegida. Eu sempre soube que desse tudo errado, eu voltava para a casa de mamãe, voltava para a casa do meu pai. Ali era a minha rede de proteção, e isso me ajudou muito, e ainda me ajuda. Mas eu sei que tem muita gente aqui cujos pais não foram tão bons, que não deram essa segurança, ou então gente que perdeu os pais muito novos e cresceram sem essa segurança, sem essa rede de proteção, sem esse chão. Mas o que o salmista está me dizendo, ou seja, o que a palavra de Deus está nos dizendo, é que nós podemos colocar a nossa confiança em Deus. Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa rede de proteção. Tem gente aqui que pode estar aí agora sentado dizendo assim: eu estou aqui sem chão. E para esses, Deus está aqui dizendo: eu sou o teu chão. Pode ser que haja alguém aqui dizendo: eu estou perdido, eu estou sozinho. E para esses, Deus está aqui dizendo: você não está perdido, porque eu encontrei você, eu estou com você. Tem gente que pode estar aqui internamente pensando e dizendo: eu estou aqui, eu creio em Deus, mas eu estou com medo. E para esses, Deus está aqui dizendo: eu cuido de você. O Salmo 125, que também nós cantamos muito, com certeza você conhece, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Mas a palavra do Senhor vem hoje para aquele que está aqui, e a despeito desse salmo, estão se sentindo abalados. E eu sei que tem gente aqui se sentindo abalado. Eu não sou louco. Eu sei que por mais que a gente creia, por mais que a gente diga que crê, tem hora que a gente se abala. Tem hora que a gente não está firme como um monte de Sião. Não é fácil se preocupar com sustento, com falta de dinheiro para o sustento nosso ou de algum familiar. Não é fácil não saber como é que vai pagar uma conta. Não é fácil quando algum ente querido, alguém que a gente ama, está sofrendo uma doença ou sofrendo qualquer outro tipo de sofrimento, e que a gente fica sem ter o que fazer, se sentindo completamente sem força ou sem poder para mudar uma situação. E nessa hora, na hora da doença, na hora do sofrimento, na hora da falta de sustento, quem não se abala? A gente se abala, eu me abalo. Mas é nessa hora que a palavra de Deus vem ao nosso encontro para dizer assim: bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Vamos ganhando confiança em Deus
na nossa rotina e Deus vai mostrando a nossa fidelidade, do mesmo jeito que eu mostro a minha fidelidade aos meus filhos. Quer ver uma coisa? Eu tenho 3 filhos e o menor é uma figura, Davi. O mais velho, aonde vai, tudo que ele quer é o mais caro que tem. Eu tenho um presente para comprar, vai numa loja, pode ter certeza que o presente que ele vai pedir é o mais caro da loja. O do meio, ele gosta de comer, eu levo ele, quer comer aonde? Ele quer comer na McDonald's, ele quer comer o sanduíche mais caro, depois ele quer tomar o sorvete mais caro. Então são meninos difíceis de você agradar. Mas o terceiro, ele não faz questão de presente, ele não faz questão de comida. Vai para agradar o meu terceiro, não precisa de muita coisa não. Eu vou falar um negócio que vai parecer mentira, mas é verdade. Você quer agradar meu terceiro filho, você quer fazer ele sorrir, não chegue para ele com um presente que ele não vai fazer questão, ele vai gostar, mas não vai fazer questão. Não chegue para ele com a comida mais bem arrumada que ele não vai fazer questão, mas se tu quiser alegrar Davi, chegue para ele com um 7 belo. Como um é baratinho, chega ele com um saco de 7 belo, uns 10 7 belo. Ele vai ficar feliz da vida com um saco de 7 belo. Aí é fácil para mim, né? Eu vivo alegrando Davi com um saco de 7 belo. E Davi, a gente não deixa ele comer 7 belo o tempo todo, né? Porque vai acabar com os dentes do bichinho. Mas de vez em quando a gente deixa. A mãe dele está viajando, aí é que eu deixo mesmo. Misericórdia se ela estiver vendo isso no YouTube. E Davi aprendeu comigo que quando eu digo a ele que vou dar 7 belo, eu dou mesmo. Aí às vezes ele chega na hora do almoço, 7 belo, 7 belo. Não vou dar 7 belo agora na hora do almoço. Você vai para a escola, não vou dar nada. Mas de noite eu lhe dou um 7 belo. Quando eu digo a ele, de noite eu lhe dou um 7 belo, ele sabe que eu vou dar. Porque é a minha palavra. Eu disse que vou dar, eu vou dar o 7 belo. Então ele confia, ele sabe. Eu posso até dizer que não vou dar, mas no dia que eu digo que vou dar, eu dou o 7 belo. Aí teve um dia que ele me pediu uma coisinha diferente. Ele joga futebol, ele é goleiro. E ele disse que queria uma luva. Aí já é mais caro, uma luva de goleiro, né? Aí eu protelei um pouquinho, esperei chegar perto do aniversário do dia da criança, não sei o que foi. Mas chegou uma hora que eu disse, olha, tá chegando a luva de goleiro. No dia que eu disse que eu ia dar a luva de goleiro para ele, ele sabia que ia chegar. Porque quando eu prometi o 7 belo, eu dei. Prometi a luva, chegou. E aí ele já me pediu outras coisas. E nem sempre eu dou. Mas teve um dia que ele pediu uma bicicleta. Aí já vai ficando mais caro. E aí eu protelei também mais um pouquinho, fui arrumando aqui, arrumando ali. Mas no dia que eu me arrumei para dar a bicicleta a ele, eu disse, olha, a bicicleta está chegando. Ele não tinha nenhuma dúvida de que eu ia dar a bicicleta a ele, porque no dia que eu prometi o 7 belo eu dei, no dia que eu prometi a luva eu dei, então eu prometi a bicicleta ia chegando. Ou seja, Davi na rotina, no dia a dia normal, ele aprendeu a confiar na minha palavra. Ele conhece que quando eu digo, eu faço. E a palavra de Deus vem para você hoje dizendo o seguinte: você precisa conhecer a Deus na sua rotina, você precisa saber que Deus lhe livra na mínima coisa, no detalhe da sua vida, para poder você confiar que na coisa grande, no dia que você precisar, e Ele disser a palavra dele, Ele vai cumprir. Você sabe por que eu estou pregando esse sermão? Porque tem gente aqui que não conhece a Deus, precisa conhecer para confiar. Mas também tem gente aqui que conhece, mas se esquece da fidelidade de Deus. E quando eu digo que tem gente aqui, eu estou falando de mim mesmo, não é só de você não. Eu sou assim. E ontem eu estava conversando com uma amiga minha, líder do nosso Ministério de Cura e Libertação daqui da igreja, Geise, e eu conversando com ela, e ela fez: pastor, vai ter que mudar um negócio aqui, a gente estava pensando naquilo, lembra que a gente estava pensando? Eu disse, mas agora vai ter que ser daquele jeito. Aí eu disse para ela, não tem problema não, Deus está no controle de tudo, vai dar certo. Aí ela respondeu assim no WhatsApp para mim: eita, é mesmo, é porque às vezes eu esqueço que Deus está no controle de tudo. Ela esquece e eu esqueço e você esquece. E é por isso que a gente tem que ser lembrado todos os domingos. A gente esquece de que Deus cuida de tudo. É para isso que tem sermão aqui todo domingo, toda semana. A gente precisa ser lembrado de que Deus é Deus, de que Ele é fiel e de que Ele não nos abandona. Quando eu era mais novo, um pouquinho, há pouco tempo atrás, eu reclamava de Dom Paulo. Olha, eu já reclamei muito com ele, viu? Eu estou aqui há uns 30 anos nessa igreja. Então eu já sei decorar todos os sermões de Dom Paulo, todos, sem nenhuma exceção. E quando ele vai pregar um sermão novo, ele me avisa, sério. Ele liga para mim na semana e fez: olha, domingo eu vou pregar um sermão diferente. Aí eu já venho sabendo. E mesmo no sermão diferente dele, as ilustrações do começo e o fim eu também sei decorado.
Eu sei decorar todos os sermões dele. Eu digo a ele: um dia que se eu precisar pregar um sermão e estiver cansado, estiver viajando, pode me avisar, que eu sei decorado, eu vou lá e prego. De tanto que eu já ouvi ele repetir tanto sermão, e eu reclamava com ele quando ele repetia sermão, e eu reclamava comigo mesmo, dizia para minha mãe, sentava ali nos bancos e dizia para minha mãe assim: não aguento mais não, vai ser sermão de novo. Eu racei até a piada, eu racei tudo que ele vai dizer. Eu já sei quando ele vai dizer: tá pensando que é fácil ser bispo. Eu sei de tudo. E eu reclamava com ela, que eu dizia assim: mas mãe, por que eu vim para este culto? Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, porque eu vinha com a esperança de ouvir alguma coisa nova. E aí, um dia desse, o Espírito Santo diz assim a mim: você não está precisando ouvir coisa nova, você está precisando ouvir coisas eternas. Você está precisando ser lembrado todo domingo das coisas eternas que você se esquece todos os dias. Lembrado de que Deus é fiel. E Dom Paulo disse assim a mim recentemente, falando sobre esse assunto de repetir sermão e outras coisas parecidas com isso, e ele disse assim a mim uma vez: Ivanzinho, preste atenção, um sermão que não pode ser repetido nunca foi digno de ser pregado. E eu disse: é isso mesmo. Eu é que vim com a expectativa errada. Eu não venho para cá para aprender, eu não venho para cá para ouvir coisa nova, eu venho para cá para ser alimentado para a minha semana, eu venho para cá para ser lembrado daquilo que a minha natureza pecadora faz questão de impedir que eu me lembre todos os dias. E tem uma história de um cidadão que chegou para o outro, mais ou menos isso, Ivanzinho 2, que chegou para o cara e disse assim: não vou mais para a igreja, de jeito nenhum. Aí o cara disse: por quê? Ele disse: é porque eu já estou aqui há 10 anos, já conheço esse pastor, já conheço todas as mungangas dele, já conheço tudo que ele fala, nada tem de novo, eu não vou vir para a igreja mais não. E esse cidadão não tinha mais o que dizer, ele realmente não sabia o que responder, ficou meio triste, mas foi para casa. E ele viu isso, que o amigo dele não ia para a igreja, voltou para casa, estava lá, a esposa dele estava preparando o jantar para botar para ele comer, e ele sentou na mesa. Quando a esposa chegou com o jantar, aí ele teve um insight, ele teve uma ideia, e ele saiu correndo da mesa. A mulher fez assim: peraí rapaz, não está tão ruim não, vem para cá comer. Aí ele disse: não, eu tive uma ideia, peraí aqui, vou buscar o telefone. Aí pegou o telefone, ligou para aquele amigo e disse: olha meu irmão, deixa eu dizer um negócio a você, tu não vai mais para a igreja não, mas eu vou continuar indo. Aí ele fez: mas por quê? Aí ele disse: porque eu estou aqui, minha esposa está fazendo o jantar, e quando ela apareceu com o jantar, eu acabei de me lembrar que eu já sei todos os temperos dela, eu sei tudo que ela faz para mim, eu sei qual vai ser o meu jantar da segunda, da terça, da quarta e da quinta, porque ela é metódica, e dependendo do dia que eu chego em casa, quando eu só olhar para a roupa dela, eu sei qual vai ser o jantar que está na mesa. Mas nesses últimos 15 anos, foram esses jantares que ela fez que me deixaram alimentado. E aí eu fiquei pensando nisso. A gente vem aqui domingo a domingo, e são essas palavras de Deus que a gente ouve, são esses salmos, essas escrituras que nós lemos, são essas mensagens que nos deixam alimentados e sustentados para mais uma semana. E aí eu passei a entender que eu não venho aqui para ouvir coisa nova, eu venho aqui para ouvir coisas verdadeiras e eternas, em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, independente se você está aqui visitando hoje pela primeira vez ou começando a visitar a igreja, se você está só começando aqui na caminhada, ainda não sabe decorado todos os meus sermões, nem os de Dom Paulo, ou se você está aqui há 30 anos, já sabe tudo que eu vou dizer ou tudo que Dom Paulo vai dizer, o que importa é que eu e você, todos que estamos aqui, ouçamos a palavra de Deus que diz: bem-aventurado aquele que confia no Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que descansa no Senhor. Feliz é aquele que habita na casa de Deus e o louva perpetuamente. Abençoado é aquele que busca o Senhor de força em força, no momento crucial ou na rotina. Seguro e inabalável é aquele que prefere um só dia na presença de Deus do que 1000 fora dele. Bem-aventurado é você, meu irmão e minha irmã, que está aqui nesse culto hoje, exposto à palavra de Deus e esse ambiente de adoração. Que isso seja verdade na minha vida e na sua vida. Amém. Curva a tua cabeça que eu quero orar por você. Senhor, chegamos aqui muitos abatidos, abalados, mas nós queremos, aquecidos pela Tua Palavra, iluminados pela Tua Palavra,
queremos sair daqui confiantes e encorajados. Muitos chegaram aqui tristes e sem esperança, e agora, iluminados pela tua palavra, queremos sair daqui esperançosos e contentes. Muitos chegaram aqui envergonhados e se sentindo culpados, mas encharcados com o teu Espírito e a tua palavra, saímos daqui de cabeça erguida e livres de todo pecado. Tudo isso por conta do Senhor, não pela nossa força, não pelo nosso mérito ou pela nossa santidade, mas pelo teu amor e pela tua graça. Nos ajuda, Pai, em mais uma semana confiarmos no Senhor. Nos ajuda a não confiarmos nos carros, nos cavalos, nos contratos, nos chefes. Nos ajuda a não confiar nas promessas de homens. Nos ajuda a não confiar nas palavras de pessoas mentirosas. Nos ajuda a não colocarmos a nossa esperança em nenhum homem, em nenhuma instituição, mas nos fortalece para colocarmos toda a nossa confiança e esperança no Senhor. De Ti virá a nossa salvação, de Ti virá o nosso socorro, de Ti virá a mão que nos sustenta. Faz um milagre de renovação da nossa fé, renovação da nossa esperança e da nossa confiança. Bendito seja o Teu nome. Amém e amém. Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Senhor, nos teus átrios valem mais que mim. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Aleluia. Não negará bem algum aos que vivem corretamente.
encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Teus altares e Rei meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós temos um lugar de refúgio. Se até o pardal encontrou casa, o nosso lugar é na presença de Deus. Na presença de Deus nós temos paz e tranquilidade que o mundo não vai nos dar nunca. O corre-corre do mundo, as cobranças do mundo, dinheiro nenhum, relacionamento nenhum vai dar a você o que você tem quando você está debaixo das asas do Altíssimo. Amém?